Apocalipse, capítulo 3, leremos a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Tua palavra, Senhor, que nos direciona, nos coloca na direção certa, é a nossa bússola. Tua palavra, Senhor, que fortalece a nossa fé. Nesse momento, Senhor, tira toda a distração, repreende todo o mal, que possamos abrir nossos corações como terra fértil, Senhor, e ouvir aquilo que Tu tem para as nossas vidas, Senhor. Fala a Tua igreja, fala aos nossos corações. Usa Teu servo, me coloco nas Tuas mãos como instrumento, perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas, enche-me com Teu Espírito Santo, que eu diminua, que o Senhor cresça, ó Deus, e dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Assim oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos dentro do contexto do livro de Apocalipse, que é o livro que traz muitas orientações quanto ao final dos tempos, aos fins dos tempos. E lembramos, das palavras de Jesus, que quando foi questionado, perguntado, quando as coisas iriam acontecer, e Jesus falou sobre rumores de guerra. É o que nós vivemos hoje. Jesus falou sobre peste, Jesus nos ensinou, terremotos, tantos sinais da vinda de Jesus. E hoje, quando nós olhamos ali os noticiários, uma guerra, que ali na Rússia, estivemos aqui orando, clamando, a Rússia atacando a Ucrânia, rumores de guerra. E eu estava dentro desse contexto, próximo da vinda de Jesus, que é o que nós cremos. A volta de Jesus é a nossa esperança. Jesus falou que estaria voltando, então Jesus está voltando, não sabemos o dia e a hora, mas em breve Ele voltará para resgatar a sua igreja. E aqui nós vemos que o Senhor, Ele leva ali João até aquela ilha em Patmos e dá revelações sobre algumas coisas que estariam e estão por acontecer. E logo no início de Apocalipse nós vemos a soberania de Deus, por exemplo, capítulo 1, versículo 8, Ele é o Todo-Poderoso, que é o que era, o que há de vir. E nós vemos cartas a 7 igrejas, e elas ainda nos trazem muitos ensinamentos. Podemos fazer comparações, paralelos à igreja de hoje, quanto a essas 7 igrejas. E recentemente, mês passado, nós falamos aqui sobre algumas delas, Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre Sardes. Diz o versículo 1: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sardes era a capital da antiga região da Lídia. Nós não vamos falar nessa manhã sobre contextos escatológicos, mas nós vamos falar de um contexto prático, objetivo, sobre a igreja. E quando nós falamos igreja, não estamos falando de rótulo, de denominação, estamos falando de nós, eu, você, nós que somos igreja, nós que somos filhos de Deus, nós que fazemos menção ao nome do Senhor, nós que somos chamados, se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque você é filho de Deus, nós somos igreja, e a igreja do Senhor está consolidada, edificada em uma rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo?
Só que agora ele está dizendo para Sardes: olha, Deus está falando, eu conheço as tuas obras, você tem um nome de quem está vivo, você aparenta ser alguém ativo, porém você está morto. Prego muito aqui, falo muito sobre as nossas obras. Nossas obras, elas podem ser boas ou serem más. Jesus nos ensina que a árvore, ela pode dar o bom fruto ou o fruto mau, o fruto ruim. E como estão as nossas obras? Eclesiastes capítulo 12 vai dizer, por exemplo, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nossas escolhas, nossas atitudes podem ser boas diante de Deus, que não adianta serem boas diante dos homens e serem más diante de Deus. Primeiro, o nosso relacionamento vertical. Temos que fazer como Paulo ensina a Timóteo, apresentar a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Então nós vemos aqui nessas cartas às igrejas, Deus falando: olha, eu conheço as suas obras. Deus sabe o que nós temos escolhido, o que nós fazemos, tanto como igreja, como também você, sozinho. Por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras. E aqui ele traz um ensinamento, uma verdade revelada muito dura. Ele diz: olha, vocês têm nome de quem está vivo. Vocês têm um rótulo, a fachada de que parece de quem está vivo, mas na verdade vocês estão mortos, porque Deus, ele conhece o coração. Não é o título, não é o cargo eclesiástico, não é o rótulo da denominação, não é a roupa que vai dizer quem está vivo ou quem não está. Cuidado, Jesus nos ensina, a árvore ela é conhecida pelo fruto. Por isso que ele diz: olha, vocês têm um nome, de quem está vivo, porém Deus sabe que é apenas um nome, que é apenas uma fachada. Vocês estão mortos. E nessa manhã, Deus, ele quer renovar, quer fortalecer. Não é para ninguém morrer, não é para ninguém tirar a mão do arado, não é ninguém para parar de fazer a boa obra. Poderíamos aqui fazer um estudo somente sobre as obras, mas não podemos tirar a mão do arado, porque muitos hoje estão vivendo do título da obra, do que já fez, e estão parados, caminhando para um estado morto. Problemas acontecem no país, no mundo, e mal intercede, mal ora, não ora pela família, não age, não serve a Deus, não se envolve no reino de Deus, mas é conhecido. Não, eis aí alguém que já fez muito, eis aí alguém. Deus não quer que você pare, que eu pare, que nós venhamos parar. Deus quer você avançando, Deus quer você trabalhando, Deus quer você vivo. Aviva a tua obra, ó Senhor. Eles eram conhecidos, o nome de quem estava vivo, mas Deus sabia que estavam mortos. Por isso, nosso envolvimento no reino de Deus, na igreja, enfim, não pode ser algo automático, não pode ser algo por religiosidade, não pode ser algo por conveniência. Tem que ser algo verdadeiramente no coração, um coração quebrantado, um coração contrito, alguém que verdadeiramente sabe que é sondado por Deus, lá no íntimo, lá no coração, e sabe que Deus olha o coração, e que Deus vai julgar também as boas obras. Deus vai julgar, trazer a juízo tanto as boas obras como as obras más, porque mesmo as obras boas podem estarem sendo feitas com objetivos errados. Então Deus sabe, eles estavam ali, tinham um nome, Deus conhece as obras, estavam vivendo de nome, estavam vivendo de fachada, de rótulo, mas estavam mortos. E Deus continua dizendo: olha, Deus dá uma chance. Deus fala: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então nós vemos ali dois tipos de pessoas: pessoas que já estavam mortas, vivendo do nome, e pessoas que ainda estavam enfraquecendo, desanimando, quase morrendo.
É o que hoje nós vivemos. É como eu disse, vamos fazer aqui comparativos com a igreja atual. Pessoas que já estão mortas, já se entregaram, já abdicaram da fé, enfim, não sei, mas pessoas que ainda estavam, o restante das pessoas que estavam para morrer. Hoje, muitos estão quase morrendo espiritualmente. Hoje, muitos estão pensando em desistir, porque muitos já desistiram. Aí começam a olhar para aqueles que desanimaram, a olhar e começam a ser influenciados de uma maneira negativa, porque a influência ela pode ser positiva ou negativa, e começam a ser influenciados porque um desiste, porque um desanima, porque um sai, porque o outro tira a mão do arado. Em nenhum momento Jesus fica preocupado com isso, pelo contrário, Jesus ele prega, dá palavra, dura, vários discípulos vão embora. Aí Jesus vira para os 12 e fala, olha, vocês também vão querer deixar de me seguir? E Pedro fala, só tu tens, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nossa fé não pode ficar sendo balizada por causa de escolhas humanas, mas balizada pela palavra de Deus. Tem que ser pavimentada a nossa vida, nossos caminhos pela palavra de Deus, porque é na palavra de Deus, ao ouvir, que nós temos a nossa fé fortalecida. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e pessoas querem colocar a fé em outras pessoas. Tem homens de Deus, tem mulher de Deus, amém, mas a nossa fé tem que estar na palavra de Deus. Por isso que aqui ele está dizendo, ser vigilante, e consolida e fortalece aqueles que ainda estão quase morrendo. Seja usado para não permitir que aqueles que estão enfraquecendo venham morrer espiritualmente. Por isso, primeiro, vigia, ser vigilante. Jesus tanto nos ensinou sobre o vigiar, a Bíblia tanto nos ensina sobre o estar atento, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Temos aquele que está de pé, olhe, vigie para que não caia, esteja atento. Por isso que aqui ele diz, olha, ser vigilante e consolida, envolve, fortalece, abraça aqueles que estão quase a morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra que as nossas obras, a Bíblia muito fala sobre obras. Nós temos o entendimento bíblico, como a Bíblia nos ensina, que as obras não salvam. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então nós temos o entendimento que a obra ela é fundamental, ela é importante. Se você tem fé, você tem obra, Tiago fala isso de uma maneira muito clara. Então tem que ter fé, e quem tem fé vai ter obra, mas a obra não salva. Mas a obra ela é fundamental, você servir, você trabalhar. Só que aqui ele diz, olha, as tuas obras não estão íntegras, as suas obras não estão diante de Deus de uma maneira íntegra, com integridade. Temos que agir na integridade. Não pode ser algo quebrado, não pode ser algo oco, não pode ser algo pela metade. Nossas escolhas, o nosso envolvimento no reino de Deus, que Deus olha, ele diz, olha, diante de mim, na presença de Deus, as suas obras não estão íntegras. Hoje, quantas pessoas estão com a integridade quebrada, estão vendendo a integridade, estão negociando a sua integridade, seus princípios, seus valores cristãos, e esquecem que estão na presença de Deus. Tanto que ele começa dizendo, eu conheço as tuas obras, e isso é bom, porque Deus te conhece, Deus sabe onde você coloca a planta dos teus pés, Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe o que você venceu, o que você abdicou para estar aqui essa manhã, Deus sabe como temos vivido, Deus sabe como temos caminhado, Deus conhece as nossas obras, e lá do seu alto e sublime trono, Deus olha e vê, olha, está aí meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, independentemente das circunstâncias, mesmo na luta, mesmo no deserto, ele tem sido aprovado,
tem se apresentado aprovado diante de mim. Porém, alguns, quase morrendo, Deus ele fala: olha, suas obras estão sendo reprovadas, não estão sendo íntegras, talvez não estejam sendo feitas com o coração, talvez estejam sendo feitas por religiosidade, por coisas automáticas. Não há um verdadeiro envolvimento com Deus, que não adianta se envolver na obra e não se envolver com Deus, querer conhecer a obra e não conhecer a Deus. Por isso que é algo muito profundo, por isso que Jesus ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, e o próximo como a si mesmo, mandamento semelhante ao primeiro. Olha a profundidade. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de uma maneira relaxada. É maldito aquele que assim o faz. Tem que ser feito principalmente com fé e com amor. Nós não podemos esquecer que a nossa vida está diante de Deus. Erramos, falhamos, pecamos, porém não buscamos isso. Porém não vivemos nisso, não vivemos mais no mundo, não estamos mais nas práticas mundanas. Por isso que aqui ele traz uma palavra muito severa. Ele diz: olha, consolida, fortalece aqueles que estão para morrer, não tenham achado integridade nas tuas obras, na presença do meu Deus. As nossas obras estão diante de Deus, nossas escolhas. Ele diz no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E essa é a mensagem nessa manhã. Lembramos de tantas coisas. Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a lembrar de tantas coisas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui ele diz: lembra-te do que tens recebido e do que tens ouvido. Quantas vezes pessoas negligenciam os ensinamentos de Jesus? Jesus ele fala, olha, em João capítulo 8, versículo 42, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então nós precisamos estar atentos. Olha, ele diz aqui: lembra-te do que tens recebido e ouvido. Quantas bênçãos nós já recebemos. Lembra do cuidado de Deus, lembra até onde você já chegou. Traga à memória, como diz Jeremias, aquilo que nos dá esperança. Lembra do que você já recebeu. Lembra do cuidado de Deus, do zelo de Deus, porque pelo fato de você chegar hoje até aqui, lembra que o Senhor é contigo. Lembra que Deus não desampara, que Deus não esquece de nós. E não apenas lembrar do que temos recebido, como também do que temos ouvido. Ouvimos tantas coisas. E cuidado, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, pode mudar todo o curso da nossa vida. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você guarda no seu coração. Então, lembra do que tem ouvido, do que tem recebido, porque guarda e arrepende-te. Deus dá uma nova chance. Deus fala que há a possibilidade de não morrer, de ter o arrependimento. Arrepende-te. É o que nós vemos em tantas passagens na Bíblia. Nós vemos João Batista, nós vemos Jesus começando o ministério. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E hoje pouco se tem pregado arrependimento. Nós vemos, por exemplo, Deus falando para Salomão, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Pessoas querem bênção, pessoas querem um milagre, pessoas querem viver, mas o arrependimento. Deus não vai mudar a sua palavra, Deus não vai mudar os seus preceitos. Quem quer entrar no reino de Deus é fazer como Jesus ensinou: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É um processo de arrependimento, é um processo de conversão. Então ele fala aqui: arrependei-vos, arrepende-te, guarda o que você tem recebido, guarda aquilo que você tem ouvido e arrepende. Porém,
pessoas estão escolhendo o caminho errado. Pessoas estão escolhendo o caminho largo, né? O caminho da entrega às obras da carne, né? Falamos aqui sobre obras. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne, fala do fruto do Espírito, mas também fala das obras da carne. Paulo diz, né? As obras da carne, feitiçaria, idolatria, enfim, tantas coisas semelhantes àquelas que estão lá, que Paulo diz que quem pratica não vai herdar o reino dos céus. Não somos nós que julgamos, mas Deus, naquele momento do juízo, vai trazer a juízo todas as obras e Ele vai julgar, não a nós. Mas quem pratica não vai herdar o reino dos céus. Então ele fala aqui, olha, né, você tem recebido, então lembra do que recebe, do que ouve, guarda e arrepende-te. Só que muitas pessoas recebem, até escutam, mas não se arrependem, escolhem outro caminho. É o que nós lembramos, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus na parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E você pega ali que nessa passagem, nesse ensinamento de Jesus, que o coração humano, o coração do homem recebe a palavra em 4 estágios diferentes. Pode receber, né? A semente cai à beira do caminho, a semente pode cair num solo cheio de pedra, a semente pode cair num solo cheio de espinho, que representam, né, ali o diabo que vem como, né, na parábola, como uma ave, arrebata o que foi semeado, tira aquela semente. Tem a maneira indiferente de receber a palavra de Deus, tem a maneira mundana, porque os cuidados do mundo fazem com que a pessoa não escute, e é exatamente isso aqui. Tiago capítulo 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então ele diz, tem pessoas que escutam, tem pessoas que lembram, tem pessoas que ouvem, mas não se arrependem. Preferem ficar no curso do mundo, preferem viver as obras da carne, ficam sem o temor a Deus. Como tem faltado o temor a Deus nas igrejas, enfim, como tem faltado o temor a Deus na sociedade. Por isso que ele diz aqui, Deus chama, Deus dá uma chance, ele fala, arrepende-te, porquanto, versículo 3, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, olha agora o porém, Deus olhou, viu os erros, mas também Deus viu, registrou aqui nas igrejas, coisas boas, coisas saudáveis, coisas que foram, né, ali contra e coisas que foram a favor. Diz o versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Pessoas que ouviram, pessoas que guardaram, pessoas que não perderam a fé. Mesmo em meio ali a uma sociedade, a uma igreja que estava se corrompendo, uma igreja que estava ali muitos morrendo, muitos vivendo do nome, mas Deus sabia que estavam mortos, porém, tinham alguns que fizeram a diferença. Tinham alguns ali, tens contudo em Sardes poucas pessoas que não se venderam, que não contaminaram as suas vestes. Olha que exemplo, pessoas mortas ao redor, contaminando as suas vestes, obras infrutíferas, obras diante de Deus, Deus falando que não eram, né, íntegras diante de Deus, porque estavam mortas, porque contaminaram as suas vestes. Porém, tiveram aqueles que não se contaminaram, tiveram aqueles que permaneceram fiéis, que não se levaram com a maioria, porque a maioria se desviou, a maioria corrompeu, a maioria permitiu mistura. Quando nós falamos de vestes, como ele diz aqui, né, olha, não contaminaram, muitos se contaminaram, ou seja, permitiram mistura.
Quando nós olhamos, né, a veste branca, sem mácula, sem mancha, é porque não se contaminou, não permitiu mistura. Teve um posicionamento fiel, um posicionamento firme diante de Deus. Talvez esses que se contaminaram, esqueceram que estão diante de Deus, como hoje muitos se entregam, deixam de servir a Deus. Quando nós evangelizamos, né, nós vemos ali quantas pessoas desviadas. Não estamos julgando, estamos apenas fazendo uma comparação, apenas trazendo ali algumas observações. Quantas pessoas desviadas, que outrora na igreja, que outrora oravam, que outrora serviam, que outrora louvavam, que outrora exerciam diaconato, que amavam vir à casa do Senhor, mas agora espiritualmente estão mortas, estão com uma falsa alegria que o mundo oferece. Por isso que Jesus ensina, lembra da série de 2? Naquela série de 2 que Jesus fala 3 vezes sobre 2 opções, né, 2 árvores, ele fala sobre 2 caminhos. Jesus ele vai falar, olha, tem 2 caminhos. O que leva à perdição é largo e muitos passam por ele. A maioria permite se vender, permite se misturar, continua olhando para o Egito e permite voltar para lá. Por isso que nós temos aqui, poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras, não estavam esquecidos. Talvez, né, recebendo ali diversos convites, vem conosco, é bom, é prazeroso, mas eles falaram, vou permanecer fiel, não vou manchar as minhas vestes, não vou adentrar por esse caminho, não vou entrar por essa porta, a porta que eu escolhi, o caminho que eu escolhi é estreito, talvez seja um caminho de choro, talvez seja um caminho, né, de dificuldades, porque reino de Deus é bênção, é vitória, amém, mas também tem as suas dificuldades, suas aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, Jesus disse isso. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o caminho que é estreito, por mais que esteja pavimentado, às vezes com choro, lá na frente você vai colher com alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É um caminho de renúncia. Quer vir após mim? Jesus foi lá na frente, nesse caminho estreito, nessa porta estreita. Jesus foi na frente. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E ficamos felizes porque alguns permaneceram nesse caminho, não permitiram misturar. Deus olhou e falou, as vestes desses, poucos, mas tiveram ali, sem mistura, permaneceram com as vestes brancas. Claro que não é, né, a roupa que eles usavam de uma maneira física, estamos falando espiritualmente, uma visão espiritual. Eles não escolheram caminhos que desagradaram a Deus, foram usados, foram exemplos para aqueles e para nós hoje, a que não venhamos permitir misturas também. Por isso que ele diz aqui, tens contudo em Sardes poucas pessoas, mas tem pessoas ali que não contaminaram as suas vestiduras. E o que eles vão receber? Ficaram esquecidos por Deus? Talvez não. Talvez passaram momentos de zombarias, de escárnio. Você vai continuar na sua fé, você vai continuar indo à igreja, olha o que você está deixando de aproveitar. Cuidado. Pensa não nas coisas desse mundo, mas pensa na sua salvação, na eternidade. O que eles vão receber? Olha o que Jesus fala: andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, de um lado, pessoas que as obras não eram achadas íntegras diante de Deus, e de um lado, poucas pessoas, mas que andarão de branco junto com o Senhor, porque o Senhor olhou o coração, sondou o coração
e falou: vou andar de branco comigo porque são dignas. O que temos escolhido? Por isso essa mensagem nessa manhã: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e devemos lembrar e não ficar de uma maneira indiferente. Lembrar, mas manter o foco, manter a posição. Ainda que muitos desanimem, desviem, venham apostatar da fé, que você venha fazer parte desses que vão andar de branco com o Senhor, que o Senhor vai olhar, vai sondar, e Deus vai achar digno, porque você pagou o preço, você não misturou, você não voltou, você não voltou para o mundo, voltou às práticas do mundo. Olha o que o Senhor diz: tem poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E hoje tem pessoas contaminando, permitindo mistura. Deus fala: olha, vão andar de branco junto comigo. Ou seja, na nossa caminhada aqui, Deus está contigo, você está com o Senhor está contigo. Mas lá naquele grande dia, nós vemos aqui promessas ao vencedor. Se você olhar cada igreja, cada carta à igreja aqui em Apocalipse, você vê promessas ao vencedor. E quem é o vencedor? Aquele que permanece, aquele que vai até o fim. O reino de Deus é conseguido por esforço. É aquele que vai permanecer, aquele que vai combater o bom combate, vai encerrar a carreira, mas vai guardar a fé. É conseguido pela fé. Por isso que ele diz, versículo 5, uma das promessas aqui no contexto das cartas ao vencedor: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Jesus fala: de modo nenhum apagarei o seu nome, Jesus não está fazendo uma ameaça, mas ele está dando uma garantia de que o nome dos salvos permanecerá no livro da vida. Jesus ele está falando ao vencedor: será assim vestido com vestes brancas. Assim como em outra igreja ele diz: ao vencedor vai receber a coroa. Assim como diz em tantas outras passagens, promessas aos vencedores. O meu desejo nessa manhã, que um mundo tão difícil que nós vivemos, de guerras, de maldade, de práticas que milhares escolhem se distanciar de Deus, que você possa guardar essa palavra, permanecer nesse caminho e lá na frente ter a certeza que você é um vencedor. Você é mais que vencedor, nós somos mais que vencedores pela vida que Deus nos dá aqui. Jesus veio para dar vida, vida em abundância, mas principalmente por aquilo que Jesus nos assegurou, por aquilo que Jesus nos prometeu, que é a vida eterna. João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, em João capítulo 14, Jesus ele vai consolar os seus discípulos, dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, se não fosse assim eu teria dito. Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui ele diz: olha, eu de modo nenhum vou apagar o seu nome no livro da vida. Você vai receber vestes brancas e o seu nome eu confessarei diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Mas isso são para poucos. Está para toda a humanidade, mas são poucos que escolhem esse caminho. O desejo do Senhor é que todos se salvem. Tanto que João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha morrer, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna.
A vida eterna não é história, né, de quadrinhos, não é história, como é que fala antigamente, da carochinha, enfim, não sei, não é balela. A vida eterna é assegurada por Jesus para aqueles que creem nele. A vida eterna é prometida, é dada por Deus, é concedida pelo Senhor para aqueles que creem nele. Porém, muitos abdicam, muitos não querem. É uma decisão pessoal. É algo que eu não posso escolher por você. Oramos, intercedemos, né? Ensinamos, pregamos, mas é algo pessoal. Não é uma decisão familiar, não é uma decisão de uma multidão. É uma decisão pessoal. E vemos isso em toda a Bíblia. Por isso que ele diz aqui, o vencedor. Ao vencedor, é algo pessoal. É algo, olha, o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Então, se você permanecer nesse caminho, se você escolher o melhor, fazer como esses que não morreram, esses que não vivem de nome, esses que não vivem de rótulos, esses que não vivem de fachada, temos que ter uma organização, amém? Temos que ter o reino de Deus organizado. Não estamos falando, né, para você não ter uma igreja, nada disso. Estamos falando lá no coração, lá dentro. Tem que ser algo vivo, algo aceso. Por isso que ele diz, poucos não contaminaram as suas vestiduras, e esses vão receber as bênçãos, vão receber a promessa, vão andar com vestes brancas junto com o Senhor. Olha só, então não desista, não tire a mão do arado, que quem tira a mão do arado não é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás, não viva de uma maneira indiferente para as coisas de Deus. Jesus está voltando, basta olhar os noticiários. Acabamos de passar uma pandemia, estamos se recuperando de uma pandemia. Jesus falou, a Bíblia fala, pestes, terremotos, guerra e rumores de guerra. Quantos sinais da vinda do Senhor. Tanto que aqui, né, em uma das cartas ele fala, eis que veio sem demora, eis que estou à porta e bato. Por isso que aqui ele diz, olha, se não vigiares, virei como ladrão. A gente não sabe quando o ladrão vem. Por isso que tem que vigiar, tem que estar preparado. Mas, contudo, guarde esse versículo 3 no sentido de lembrar do que você tem recebido e ouvido. Porque você recebe algo. Deus dá algo, Deus concede algo. E você ouve a palavra de Deus, mas não fique de uma maneira indiferente. Versículo 3 ele diz, guarda e arrepende. E o versículo 4 ele diz, pessoas que não contaminaram, pessoas que não foram levadas pela maioria. Meu desejo nessa manhã, que você guarde essa reflexão no coração, que venhamos guardar e não permitir que as tempestades externas venham fazer com que venhamos contaminar as nossas vestes. Erramos, falhamos, pecamos, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de se entregar, de viver no pecado, né? Porque o crente, o servo de Deus, não tem prazer no pecado, ele combate o pecado, é tentado e erra, falha, mas não vai atrás do pecado. E quando peca, pede perdão, reconhece o erro, reconhece o distanciamento, né? Porque o salário, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, pela graça, sois salvos mediante a fé. Que não venhamos nos contaminar, que nós venhamos trabalhar, suar, para que as nossas vestes venham ficar e manter alvas, brancas, sem mistura com as coisas do mundo. E se você permanecer nesse caminho, tenha certeza que você é mais que vencedor. Naquele grande dia, vai ouvir, vinde benditos do meu Pai. E você e sua casa servirão ao Senhor. Coloque-se de pé nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quantas pessoas balançaram, ficaram, né, tentadas, olha para a igreja, mas também olha para as alegrias do mundo, falsas, mais atraentes. Balançaram e caíram. Mas também muitos balançaram, mas permaneceram, firmaram as raízes profundas na palavra de Deus e não caíram. Nós vamos orar. A palavra de Deus foi pregada.
Eu quero orar nesse momento por pessoas, não vou pedir para levantar a mão, nem chamar vir à frente, mas pessoas que talvez estejam assim, desanimadas, talvez olhando para pessoas que deixaram de seguir a Deus, estão quase desanimando também. Não permita isso. O reino de Deus é conseguido por esforço. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não brinque com a sua salvação. Nós vamos orar. Deus conhece cada coração, nossos erros, nossas falhas. Peça ao Senhor renovo, fortalecimento, para você não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos retroceder. Ainda que muitos venham desistir, ainda que venham cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai permanecer, você não vai ser atingido, tua fé não será abalada. Mantenha a fé. Lembra disso, lembra de Sardes. Muitos estavam mortos, mas também alguns poucos ali foram achados dignos. E Deus está falando que foram salvos, receberam a salvação. O arrependimento, o convite, a chance foi dada àqueles que estavam mortos, distantes. Ele fala: arrepende-te, lembra do que vocês já ouviram, do que vocês já receberam. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Que haja, ó Deus, o renovo, que haja, ó Deus, o avivamento. Trabalha em nossos corações, Senhor, naqueles que talvez quase desistiram, na vida daqueles, Senhor, que pensam em desistir. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que hoje estão longe dos teus caminhos, daqueles, Senhor, que outrora te serviram e hoje estão servindo ao mundo, estão manchando as suas vestes. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, que possamos, Senhor, vigiar, nos ajuda para não cair, ó Deus, para não tropeçar, como o Senhor nos ensinou na oração modelo no Pai Nosso. Não nos deixa cair, Senhor, em tentação. Rogamos a Ti o Teu auxílio, o Teu fortalecimento. Responde, dá a direção, fortalece, levanta o Teu filho, levanta a Tua filha. Que sejamos, ó Deus, usados por Ti para ser luz, alcançar nossos familiares, nossos amigos. Em nome de Jesus, ó Deus, e assim venhamos ser fiéis até o final, permanecer na fé, ó Deus, para que naquele grande dia possamos assim andar com o Senhor, com vestes brancas, receber a coroa da vida e ter o nosso nome, ó Deus, arrolado nos céus, como o Senhor nos ensinou. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.